Endividados, pelo menos 400 mil contribuintes com dívidas com o GDF vão ser negativados. Mais uma vez, no primeiro dia útil do mês, estudantes relatam problemas no cartão do Passe Livre. Morte do professor de Águas Lindas. Aluno é preso e a polícia trabalha com a hipótese de crime premeditado. E mais, o governo do Distrito Federal vai investir 80 milhões de reais para tentar melhorar a qualidade do atendimento no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal começou a encaminhar ao Serasa o nome de 400 mil contribuintes que têm débitos com o GDF. A medida é para aumentar a arrecadação diante do crescimento da dívida nos últimos anos. Vamos conversar com o Rodrigo Miranda, vai trazer informações ao vivo para a gente, está lá em frente ao Palácio do Buriti. Tem muita gente com receio, hein, Rodrigo? Muita gente com dívida com o governo. Como é que vai ser esse processo? Uma boa noite. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Muita gente devendo mesmo. 400 mil nomes serão encaminhados aí ao Serasa. E o impacto desses 400 mil contribuintes em débito aí é de 9 bilhões de reais. Para a gente falar mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Flávio Jardim, ele é procurador-geral adjunto da Fazenda Distrital. Uma boa noite, procurador. Esses 400 mil nomes foram enviados ao Serasa, mas eles não serão negativados imediatamente, né? Como é que funciona daqui para frente? Rodrigo, na verdade todo mundo receberá uma carta. Quem for negativado receberá uma carta e terá o prazo de 10 dias para fazer o pagamento. Só se não fizer o pagamento nesse prazo é que aí sim constará uma restrição no nome da pessoa. As pessoas também poderão receber SMS ou e-mails. Então é importante que as pessoas chequem isso para ver se não vai ter essa correspondência. Agora, 9 bilhões de impacto. Quais são os tributos aí mais comuns que as pessoas deixam de pagar? As pessoas muitas vezes se esquecem de pagar o IPTU, uma parcela, às vezes elas parcelam e se esquecem de pagar uma parcela também do IPVA. O ICMS é o tributo que em valores é o mais devido pelo que contribui do Distrito Federal. Tem o ISS também, taxa de limpeza pública, enfim, todos esses tributos poderão ser cobrados. Agora, tem alguma punição a mais, além de ser negativado, desses nomes, que essas pessoas podem estar sujeitas? A inscrição endividativa pode gerar restrição de direitos à pessoa, em contratação com o poder público, mas a gente acredita que a restrição é um auxílio importante para que as pessoas verifiquem se elas estão inadimplentes. A gente pede, inclusive, para que antes que isso ocorra, elas chequem o site da Procuradoria do Distrito Federal. Elas podem acessar o www.pg.df.gov.br. A gente sabe que a restrição impacta a vida das pessoas, a gente quer, inclusive, minimizar o máximo possível desse desconforto, por isso que a Fazenda, ela pode parcelar em até 60 vezes. Então, assim, a gente pede para que as pessoas acessem, busquem informações sobre a situação fiscal dela, porque também custa muito ao contribuinte essa cobrança que a Fazenda é obrigada a fazer desse tributo em atraso. Perfeito, procurador. Orengo, tem alguma pergunta, algum questionamento? Muitas perguntas chegando aqui, Rodrigo, até porque tem muita gente com a corda no pescoço, né? Que não está pagando, né? Porque não quer pagar, né? Tem dificuldade realmente, né? O procurador citou programa de renegociação. Isso é importante esclarecer. São quantas parcelas, como é que o cidadão que não consegue pagar pode renegociar essa dívida? O Orengo quer saber como é que a pessoa às vezes não tem condição de pagar e tal. Como é que funciona? É uma renegociação? Ela pode negociar esse valor? Ela pode parcelar? Como é que vai funcionar mesmo? Infelizmente, nesse momento, a gente não pode oferecer um desconto, não há lei prevendo isso. O que nós podemos oferecer é esse parcelamento em até 60 vezes. Então, a pessoa ela pode optar pelo parcelamento. E a gente acredita que, enfim, o parcelamento seja uma opção que minimize essas restrições, sobretudo para as famílias mais pobres, né, que são as mais afetadas. Mas que é importante também que elas ajudem o Distrito Federal nessa busca da recuperação do crédito que está em dívida fiscal, até porque esses valores são investidos na saúde, na educação, na segurança, pagamentos de precatórios, em todas as benesses que o Estado tem que contribuir e os deveres do Estado para um contribuinte. Procurador, muito obrigado pelas informações. Orengo? Obrigado, Rodrigo. Informação direto lá do Buriti, com informações de prestação de serviço, é importante. Agora começou a fiscalização do licenciamento de 2019.
e só no primeiro dia foram apreendidos 7 carros. Segundo o Detran, mais da metade dos motoristas do DF está andando de forma irregular com licenciamento vencido, o que significa 265 milhões de reais a menos nos cofres do governo. Se você é um desses motoristas com dívida, entre no site lá da Receita, receita.fazenda.df.gov.br, está aparecendo aqui, para ver a sua situação e a situação do seu carro e baixar o boleto. Também é possível ir até o Detran ou procurar um site lá, o site do Na Hora, e não quitar o licenciamento anual da multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos da carteira. E se tem alguma coisa que funciona muito bem aqui em Brasília, é realmente a cobrança de dívida, né? Quando o cidadão mais precisa do Detran, ele não acha. Agora, quando é para cobrar CRLV, olha, tem blitz em tudo que é lugar. Então, meu amigo, não dê mole, pague sua conta para não ter seu carro retido. Olha, semana passada a gente falou do drogômetro, aparelho capaz de identificar substâncias psicoativas nos motoristas. Pois é, o Detran fez uma blitz para testar o equipamento no trânsito. E a operação foi perto de alguns bares da Asa Norte. O aparelho é capaz de identificar a presença de drogas por meio de análise do suor da digital do dedo do motorista. É possível identificar 15 tipos de drogas, como crack, cocaína e êxtase. Na fiscalização, 15 testes foram feitos e somente um deu positivo para maconha. Mas não teve multa, só uma orientação. E o Detran informou que os equipamentos foram devolvidos para a empresa responsável e ainda não tem data para começar a valer, de fato, aqui no DF. Por falar em trânsito, vamos acionar aqui o helicóptero da Band News FM, imagens feitas há pouco lá na BR-070. Vamos colocar na tela aqui imagens do Hélio Albuquerque, direção a Águas Lindas. Olha que imagem bonita aí do entardecer em Brasília. Trânsito movimentado, portanto, na 070. Vamos aproveitar para girar nossas câmeras do DR. Outra imagem bonita lá do DR, Ponte JK. Olha como está intenso o trânsito. Bem na hora que o DR muda a posição da câmera, a gente viu que lá na Ponte JK estava bem intenso o trânsito. Agora na subida do Jardim Botânico, aí está mais tranquilo, está uma beleza o trânsito. Vamos continuar, torcer para que continue assim. Vamos para outra câmera do DR. É o Balão do Torto, lá, Balão do Torto, por enquanto está tranquilo. O trânsito fica mais congestionado na subida do Colorado. Mais uma câmera para você, chegando da EPTG. Por enquanto, nessa posição, o trânsito está fluindo bem. Então, vamos para a última câmera do DR, trazendo para você a EPNB, aí o trânsito mais intenso, né, com um pouco de congestionamento. A gente continua acompanhando para você a EPNB no sentido lá Riacho Fundo. Então, a gente, ao longo do programa, vai trazendo mais imagens para você na volta para casa. O DF está há 91 dias sem chuvas, sem uma gota d'água. A umidade relativa do ar caiu a 13% hoje à tarde, a mais baixa de 2019. E este clima de deserto deve continuar pelo menos até a primeira quinzena de setembro. Enquanto a gente sofre com sede, lábio rachado, também sangue no nariz, tem setor do comércio, como o de produtos hidratantes, que vem aproveitando esse período para vender e vender mais. Para sobreviver aos mais de 80 dias sem chuva e a baixa umidade no DF, só assim, carregando garrafinha de água para todos os lados. É meio complicado, mas a gente tem que acostumar mesmo sem querer, né? Porque não tem o que fazer. E no pico da seca, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. A gente passa o hidratante, né? A gente toma bastante água. Quando o nariz está muito seco, a gente coloca o soro fisiológico. Essa escola na Asa Norte alterou algumas das atividades neste período de seca. Nas aulas de educação física da educação infantil, por exemplo, as crianças utilizam fontes de água para se refrescar. A gente procura proporcionar atividades que sejam lúdicas, que sejam divertidas e que, ao mesmo tempo, eles possam brincar mesmo com o clima nesse calor. Então, a atividade com água, ela é gostosa, as crianças se divertem. A tendência é que a umidade do ar permaneça baixa até a primeira semana de setembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até domingo ela vai variar entre 25% e 20%. E só a chuva pode amenizar esse problema. Mas a previsão é que ela só chegue a partir da metade do próximo mês. Mas tem quem encare o período com bons olhos. É o caso do comércio. Umidificador, os ar-condicionado, os ventiladores, né? As farmácias tendo muita gente com problemas de respiratório por causa exatamente
pela essa secura que nós vivemos no Distrito Federal, nós devemos crescer em torno de 5% em relação ao ano passado. A companhia aérea Gol anunciou o cancelamento de 12 voos com destino a Miami e Orlando, nos Estados Unidos. 8 desses voos iam sair de Brasília ontem e hoje. Os cancelamentos foram anunciados devido à passagem do furacão Dorian nos Estados Unidos. Os clientes afetados pela decisão podem remarcar a viagem sem cobrança de taxa e, caso prefiram, podem solicitar também o reembolso. Os aeroportos de Campinas e Fortaleza também tiveram voos cancelados por causa desse furacão. Uma festa de aniversário na zona rural do Paranoá terminou em tragédia. Depois de uma discussão, o homem teria matado a facadas uma mulher e o ex-marido dela. O caso ainda é investigado. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. A Polícia Civil mudou a linha de investigação e decidiu registrar a morte dessa mulher, Rose Souza Santos, de 33 anos, e do ex-marido dela, Neilton Vitorino da Silva, de 29 anos, como duplo homicídio. A principal hipótese é que os dois teriam discutido com a aniversariante e dona da casa onde o crime aconteceu. Diante dos xingamentos, o namorado da aniversariante teria então esfaqueado Rose. Ao ver então essa cena, o ex-marido de Rose, o Neilton, teria ido para cima do agressor e acabou sendo esfaqueado diversas vezes. Nós conversamos com a delegada Jane Kleb, a responsável pelo caso, que afirma que a aniversariante e o suposto agressor estão desaparecidos. Vamos ver um trecho desta entrevista. Esse casal, aniversariante e o companheiro dela, que teria agredido as duas vítimas, está desaparecido. Logo depois, eles sumiram para o local incerto, o telefone desligado, e nós precisamos muito ouvi-los, porque realmente eles é que vão esclarecer como tudo aconteceu. São dono da festa, têm controle dos convidados ali e seriam eles os principais, as principais testemunhas ou envolvidos. Só a oitiva deles é que vai dizer isso para nós. Até então, a polícia tratava o caso como feminicídio seguido de linchamento. Isso porque as vítimas estavam separadas há cerca de 3 meses e a Neilton ameaçava a Rose com frequência, inclusive durante o casamento. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Natália. O Sérgio Amaral está de volta amanhã no Band Cidade, primeira edição, 12h30, aqui na tela da Band. E as aulas na escola onde um professor foi assassinado em Águas Lindas continuam suspensas. O clima é de muita tristeza e o autor do crime, um estudante do colégio, foi preso no fim de semana no município de Posse, em Goiás. Alexandre da Silva, de 18 anos, foi transferido para o presídio de Valparaíso. O Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas de Goiás, que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília, iniciou a semana assim, com os portões fechados e cheio de cartazes em homenagem ao coordenador Bruno Pires, de 41 anos, assassinado dentro da sala na última sexta-feira. Ezequias, que era aluno de geografia do Bruno, diz que é difícil voltar ao local sem o professor. Principalmente por conta que hoje eu teria aula do professor Bruno. Hoje ele iria me dar aula de geografia. Seria bem difícil voltar hoje por conta de sentir falta da aula dele hoje. O sorriso, as brincadeiras que ele fazia com a gente. Era um professor tranquilo, sempre extrovertido. Anderson Silva, de 18 anos, é o autor do crime. Ele foi preso no município de Posse, a cerca de 300 quilômetros de distância do colégio. A fazenda onde ele foi achado pertencia a um tio. O estudante confessou o crime e disse que fugiu para escapar do flagrante. O advogado me falou para mim assumir para sair de flagrante. Desde o homicídio do professor Bruno, as polícias civil e militar não pararam com as diligências no sentido de identificar a autoria delitiva, bem como capturar o autor do delito. Desse jeito, reunidas as provas, considerando que ele estava foragido, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigações de Homicídios de Águas Lindas, representou pela decretação da prisão preventiva. Anderson foi transferido para o presídio de Valparaíso. Isso porque ele estava sendo ameaçado pelos presidiários de Águas Lindas. Ainda revoltados com a situação, alunos, professores e a comunidade da região protestaram e pediram mais segurança nas escolas. A gente vai falar, com o secretário de Educação, tá certo? A gente vai cobrar dele algumas coisas, entendeu? Em relação à questão da segurança, em relação à questão das condições de trabalho. O colégio tem fama de ser muito violento e para quem tem filhos estudando aqui, fica o medo. Eu fico preocupada com meu filho. Eu venho aqui no colégio para ver se ele está na sala, ele está na sala, mas eu fico assim, pensando assim, a gente fica sentido o que vai acontecer que não vai, né? Então, a gente fica falando assim, meu Deus, guarde meu filho, pelo amor de Deus,
guarde. As aulas só devem voltar na próxima semana. Para quem trabalha na escola, só resta saudade do colega. O contato que você tinha com ele, né? E de repente você chegar aqui e não ver a presença dele, assim, fica complicado, assim, até entre alunos também. Graciele Tavares, que era colega de trabalho e namorada do Bruno, desabafa a perda do companheiro. Eu tô abalada porque eu perdi meu companheiro, eu perdi meu melhor amigo, eu perdi o meu confidente, sabe? E eu perdi ele num lugar que eu também sou apaixonada. Eu estou nessa escola há 12 anos. O GDF vai investir 80 milhões de reais em UPAs e hospitais gerenciados pelo Instituto de Gestão Estratégica da Saúde aqui no DF. A emergência do Hospital de Base também vai passar por reforma. Os 80 milhões serão investidos em 15 ações para tentar melhorar a qualidade do atendimento no Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do DF. Entre elas, está a construção de 6 novas unidades de pronto atendimento em Ceilândia, Paranoá, Riacho Fundo 2, Gama, Vicente Pires e Braslândia, que deve ser a primeira a ser entregue até o fim do ano. Com a construção das UPAs, a expectativa é que sejam feitos mais de 12 mil atendimentos por mês. Cada unidade vai custar 2,5 milhões de reais. As 6 novas UPAs, elas estão todas mapeadas. Nós estamos fazendo esforço para que a de Braslândia seja a primeira a ser inaugurada. A verba, de acordo com o GDF, virá de emendas parlamentares e de captação do próprio governo e também será usada para reformar a emergência do hospital de base. Quando nós iniciarmos uma reforma num bloco cirúrgico ou num leito, nós teremos que fazer esse remanejamento do paciente para outro espaço, que não seja lá. O pacote anunciado inclui ainda a reestruturação dos serviços de radiologia, radioterapia e oncologia, com a compra de novos equipamentos. E parece notícia repetida. No primeiro dia útil do mês, estudantes relatam problemas no passe livre. Tem informação chegando ao vivo com o Leandro Aislan, então vamos direto lá ao estúdio da Band News FM. Ele está lá porque em 20 minutos o estudo pode mudar, né, Leandro? Menos esse problema no passe livre. Não ia mudar essa questão com o fim do DF-Trans? O que aconteceu, hein, Leandro? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todo mundo que está ligado agora no Band Cidade. Novamente essa notícia, como você disse, parece antiga, viu? Diversos alunos relatam problemas com o validador, né? O que causa aquela indisponibilidade do serviço, ou seja, muita gente não consegue passar na catraca e tem que tirar dinheiro do próprio bolso se quiser ir seguir para o seu destino e estudar, né? Em julho, a gente lembra aqui, né, o GDF extinguiu o DF-Trans com promessa aí de que acabaria com problemas como esse, né? Porém, a Secretaria de Transporte e Mobilidade alega que essa migração do sistema de bilhetagem que passou para a gestão agora do BRB pode levar ainda até 90 dias. E o órgão afirma que está fazendo análises técnicas para verificar o problema e pediu para que os estudantes afetados aí verifiquem com a instituição de ensino se enviou aí a frequência escolar a tempo, que é obrigatório para ter a validade aí do serviço, viu? A Secretaria afirma que essa transição, né, que a transição nesse período pode gerar, portanto, transtornos em função também dessa mudança de sistema do DF-Trans para o BRB, né? A orientação é qual? É que o aluno entre em contato, né, ligue no 156, pode colocar a opção 4, né, ou compareça também a um dos postos de bilhetagem, né, de preferência da Galeria dos Estados, para tentar resolver esse problema, viu, Rodrigo? Pois é, agora voltar lá no posto da Galeria dos Estados, a gente relatou já diversas vezes aqui, Leandro, que nesse posto tinha uma fila gigante quando acontecia problema desse tipo. A ideia não seria descentralizar, usar ali as agências do BRB para dar até mais facilidade para o usuário, Leandro? É exatamente isso que foi a promessa do governo, né? A Secretaria de Transporte alega que está fazendo essa migração, né? Está vendo o sistema que pode ter gerado essa falha e por isso, durante essa migração, problemas como esse podem voltar a ocorrer, né? A promessa agora, uma nova promessa, viu, Rodrigo, que em até 90 dias tudo seja normalizado. E o Leandro Aislan vai acompanhar durante esses 3 meses, aí se deveremos ter ou não mais problemas. Legal, Leandro Aislan, obrigado. Falando direto da Band News FM. Olha, cada vez mais comum no Brasil e também aqui em Brasília, o chamado coworking, que pode ser uma ótima opção para economizar na hora de empreender. E além disso, o ambiente compartilhado facilita o network e pode dar uma ajuda no desenvolvimento da carreira.
Anne é psicóloga e buscava para o trabalho um ambiente que não lembrasse um consultório médico e que não tivesse um clima pesado para os pacientes. Ela encontrou no coworking essa possibilidade e não se arrepende da escolha. Para que a pessoa, ao momento que busque o serviço, se sinta acolhida. E aqui é um lugar que transmite isso, um acolher, de você se sentir à vontade, se sentir em casa. A psicóloga destaca ainda a economia que o coworking traz para o negócio. Porque aí a gente não se preocupa com alguns outros gastos, só paga um valor fixo, aí não tem outras coisas para se preocupar, como seria num lugar se a gente fosse alugar, né, fora. Em um coworking é possível encontrar diversos tipos de serviço. Nesse em Águas Claras, além do consultório da Anne, tem galeria de arte, estúdio de tatuagem, salão de beleza, bar, entre outros empreendimentos. Tudo isso em 2.400 metros quadrados. Uma diferença desse para outros espaços de trabalho compartilhado é que aqui o funcionamento é 24 horas. A maioria dos nossos parceiros que trabalham aqui, eles têm outra linha de pensamento. É um pessoal muito inovador, muito criativo e às vezes isso demanda o cara trabalhar até altas horas da madrugada. Alguns dos segmentos que a gente tem aqui são voltados para a comunidade também. Então a comunidade pode utilizar isso aqui 24 horas para poder usufruir de café, do bar, de consultoria. E não é a gente que tem que falar que hora que você tem que atender seu cliente. É o cliente que tem que escolher o horário dele para ser atendido. Outro benefício que um coworking pode oferecer é a possibilidade de conhecer outras pessoas e se desenvolver ainda mais profissionalmente. Você tem um network muito grande, uma instrução muito grande. Então você acaba, às vezes, a sua intenção seria abrir uma empresa, em vez de você demorar 1 ano para você ter sucesso dessa empresa, você demora 6 meses. Em vez de você gastar 100 mil, você gasta 50. A Carol vende marmitas e passou a frequentar o Colmeia em Águas Claras devido às palestras de empreendedorismo que ocorrem no local. Ela garante que o espaço realmente ajudou ela e as amigas a alavancarem o negócio culinário. A partir daí a gente começou, isso foi acho que foi numa terça-feira. A partir da quinta-feira a gente trouxe uma marmita para eles experimentar, e eles falaram ok, e a gente começou a fornecer aqui. E mudou muito, não só a questão de vendas, nossas vendas triplicaram. E veja a seguir, nomeação de major da PM para a administração da Estrutural é revogada. Veja também imagens agora da volta para casa na Épia Norte, subida do Colorado.